eu gostaria que as outras componentes da equipe se apresentassem para a gente começar. João, eu não estou vendo compartilhamento de tela. Não, eu só para vocês falarem o nome de vocês, depois eu compartilho. Ok. Gente, eu sou a professora Paula, sou do curso de Ciências Biológicas, eu vou falar sobre nutrientes. Sandra. Gente, boa tarde, eu sou a Sandra, vou falar sobre medidas de massa, eu sou da pedagogia. Gente, eu sou a Isma, eu também sou do curso de Ciências Biológicas e hoje eu também vou falar sobre nutrientes. Não estou com a câmera ligada porque não deu. Ok, eu vou compartilhar a tela com vocês e para a gente começar a nossa apresentação. Bem, aqui somos nós. Eu não tinha falado de onde eu sou do curso de Sistemas e Mídias Digitais e o conteúdo que eu vou falar é tratar de mídias a partir de vídeo. As meninas já falaram, a Sandra, a Irna e a Paula. Agora nós vamos apresentar o resultado do questionário que a gente passou para a turma há uns 2 dias atrás. 19 pessoas responderam e para vocês terem a noção do que foi respondido pela turma e a gente todos terem o mesmo sentimento. Quanto à pergunta se você já pediu algum lanche ou almoço depois de ter acessado uma imagem ou um vídeo de propaganda muito atraente, a maioria, 84%, respondeu que sim. Sobre a alimentação fast food, né, a maioria não, ou é 0 ou é 1 vez por semana, e o segundo ponto foi de 3 a 4 vezes por semana. Quanto à base da pirâmide alimentar, você vê que está bem dividida as respostas, a maioria ficou achando que é carboidratos, e uma parte água e outros proteínas, então está bem dividido. Quanto ao alimento deve ser consumido em maior quantidade, esse é que está mais dividido mesmo. Então, tem 42% acha que é ovos, 31% cenoura e 26% arroz. Quanto a menor quantidade, a maioria foi manteiga e o restante está bem equilibrado. Se você considera a sua alimentação balanceada, 58% praticamente considera que sim, e a maioria não costuma medir o peso do que come. Agora, esse questionário foi um questionário de sondagem, né? Tem algumas respostas corretas, por exemplo, o alimento que deveria ser consumido em maior quantidade deveria ser o arroz, que são os carboidratos, que é um tipo de carboidrato, né? E a menor quantidade seria a manteiga. Os outros são respostas subjetivas. Agora que você já viu no resultado do questionário, eu queria que vocês respondessem no chat quais os grupos de nutrientes que vocês conhecem. Carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, boa. É isso, de um modo geral é isso. Agora a gente vai apresentar um vídeo introdutório, certo? E depois desse vídeo vamos começar a conceituar alguns elementos. O vídeo poderá o som não ficar equilibrado. Então, eu gostaria que quem estiver achando que está baixo, tente aumentar o volume do seu som, do seu áudio, do seu fone, do celular, para ver se consegue todo mundo ouvir, ok? E se não estiver ouvindo, me avise que eu interrompo e tento. Vamos falar de alimentação saudável, mas antes de como os vídeos de propagandas influenciam nossa alimentação. Desconfie das propagandas, pois elas vendem más opções à saúde, além de afetar crianças e adolescentes. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 13 alimentos que você pensa que são saudáveis. Os vídeos são muito importantes. Mas lembre-se que tudo é feito para parecer perfeito. Mas nem sempre é.
alimentação para criança é altamente influenciada pelos vídeos e propagandas de alimentos. Precisamos ter cuidado com as nossas crianças. Se o público estiver preparado para ser crítico, a influência da mídia será menor. Mas nem tudo é propaganda enganosa. A propaganda e os vídeos influenciam nossas crianças também a se alimentar de uma forma saudável e divertida. Existe publicidade de empresas sérias que usam o vídeo para a alimentação como forma de publicidade. Mas para uma alimentação saudável, precisamos conhecer mais. Vamos ver os nutrientes. Todos os alimentos possuem elementos com funções específicas que são fundamentais para o funcionamento regular do organismo. Esses elementos são chamados de nutrientes. Podem ser subdivididos entre macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios ou gorduras, e micronutrientes, vitaminas e minerais. Os macronutrientes têm função de manter a integridade celular, construtora, e fornecer energia. São os mais importantes para o nosso corpo, por isso devem estar no nosso cardápio em maior quantidade. Já os micronutrientes regulam as reações químicas, possuem função reguladora e devem ser consumidos em menor quantidade. O consumo equilibrado de nutrientes por meio da alimentação balanceada. A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com suas funções e nutrientes. Nela, os alimentos são classificados em 8 grupos: carboidratos, verduras e legumes, frutas, leites e derivados, carnes e ovos, leguminosas e oleaginosas, óleos e gorduras, açúcares. Além disso, são divididos em 4 níveis: alimentos energéticos, grupo 1, alimentos reguladores, grupo 2 e 3, alimentos construtores, grupos 4, 5 e 6, alimentos energéticos extras, grupos 7 e 8. A pirâmide alimentar traz, junto com as atividades físicas, a água na sua base, como o alimento mais essencial para o ser humano. Após todas as informações sobre nutrientes, vamos passar para a sua escolha e compra. No mercado, comprar os alimentos que precisamos para nutrir nosso corpo, nos deparamos com uma infinidade de variedades de pesos e tamanhos, onde as medidas mais encontradas são o quilo e a grama. Em diversos lugares, como restaurantes e self-service, também usamos as medidas de quilo e gramas. E eu diria que para tudo relacionado à alimentação, precisamos saber sua quantidade. Para escolher qual quantidade deve ser usada e comprarmos corretamente, precisamos pensar nos benefícios que esses alimentos podem nos proporcionar, nos atentando às recomendações feitas pela pirâmide alimentar. E não esqueçam, a quantidade de nutrientes varia de acordo com o peso do alimento. Vejam esses exemplos com quantidade de carboidratos logo após como montar um prato saudável. Então, pessoal, depois de todas as informações recebidas, podemos refletir algumas questões? Bom, gente, agora que vocês já viram um pouco sobre os principais grupos... Desculpa, tá cortando aqui. Tá vendo? Eu vou explorar os conceitos rapidamente com vocês. Os macronutrientes são as proteínas, os lipídios e os carboidratos, são as macromoléculas nas estruturas dos vegetais e dos animais que podem ser digeridas, absorvidas e utilizadas como fonte de energia e também para manter a integridade celular.
Os carboidratos podem ser simples, que são aqueles com pouco valor nutritivo, que estão no topo da pirâmide, ou complexos, que são os que estão na base da pirâmide, em segundo lugar após a água, né? Que são ricos em fibras, vitaminas e minerais. As proteínas podem ser divididas em proteínas de origem animal e vegetal. E os lipídios podem ser saturados, também conhecidos como gorduras ruins, ou insaturados, que são aqueles que ajudam na absorção de vitaminas e regulam os hormônios. Já os micronutrientes não fornecem energia, eles são necessários apenas em pequenas quantidades, mas eles possuem função reguladora. São as vitaminas e os minerais. As vitaminas são A, K, E, D, C e as vitaminas do complexo B. Os principais minerais são cromo, selênio, potássio, magnésio, sódio, ferro, cobre, zinco, cálcio, fósforo e enxofre. Alguns autores trazem, além dos carboidratos, proteínas e lipídios, a água junto dos macronutrientes. A água é um solvente universal que faz o transporte e a eliminação de substâncias e regulam a temperatura. Outros autores trazem, dentro dos micronutrientes, as fibras, que diminuem a absorção de gordura e açúcar e fazem a regulação do intestino, e são muito encontrados em frutas e verduras, assim como as vitaminas e os minerais. Aqui nessa tabela, você pode voltar um minuto, João, por favor? Essa tabela também mostra onde são encontrados esses nutrientes, né? Os carboidratos são encontrados em trigo, mel, açúcar, as proteínas em alimentos de origem animal, como grãos e feijão, os lipídios em carnes, manteiga, leites, derivados, e assim por diante. Só quero chamar a atenção de vocês para um ponto. Pode passar, João. Os alimentos, eles não têm um tipo exclusivo de nutriente. Por exemplo, a batata, ela é rica em carboidratos, mas ela também tem alguma quantidade de proteína, alguma quantidade de fibra e de micronutrientes ali dentro. E por isso que você não pode calcular a quantidade de quilocalorias com base apenas em um nutriente. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui mais na frente. Aqui, essa tabela mostra a classificação dos alimentos quanto às suas funções. Eles podem ser energéticos, que são aqueles que, como a própria diz, fornecem energia, os lipídios e carboidratos, plásticos ou construtores, que são importantes para o crescimento e reposição celular, que são as proteínas, e os reguladores, que são aqueles que regulam as reações químicas, as vitaminas e os minerais. Essa tabela mostra a divisão desses alimentos por função. Na base da tabela, nós temos os alimentos energéticos. Os principais nutrientes de cada grupo alimentar também são mostrados aqui. Na base, nós temos pães, arroz, cereais e massas, que são ricos em carboidratos complexos e são alimentos mais energéticos, que fornecem mais energia. Na segunda camada, nós temos os alimentos reguladores, principalmente frutas e verduras. Na terceira camada, os alimentos construtores, né, ricos em proteínas, leites, derivados, leguminosas, carnes, feijão, ovos, peixe. E no topo da pirâmide nós temos os energéticos extras, que são as gorduras más, vamos dizer assim, e os carboidratos simples, óleos, gorduras doces e açúcares. Todos os elementos da tabela, eles devem ser consumidos em quantidades mínimas, com exceção... Obrigada, João. O anterior mesmo. Com exceção das açúcares e das gorduras ruins. Porque esses alimentos, esses nutrientes já estão inseridos nos outros grupos. Então, se você quiser cortar algo da sua alimentação, pode ser açúcar e gorduras ruins. Todos os outros elementos, todos os outros nutrientes precisam ser consumidos em quantidades mínimas. Por quê? Porque se a ingestão desses nutrientes for insuficiente ou excessiva, isso pode causar desequilíbrio orgânico, obesidade, doença cardiovascular, atraso de crescimento, incapacidade de aprendizagem, pouca resistência às doenças. Aqui nós temos, ao lado, alguns exemplos de doenças causadas pela insuficiência de ingestão de vitaminas, as avitaminoses, né? A beriberi é uma doença causada pela insuficiente ingestão de vitaminas do complexo B. O escorbuto é uma doença causada pela insuficiência de vitamina C e o raquitismo pela insuficiência de vitamina D. Pronto, gente. Agora eu vou falar para vocês sobre essa pirâmide, que é um pouquinho diferente da que a Paula mostrou para vocês primeiro. Ela é bem mais completa porque ela tem as divisões, né, dos 8 grupos dos nutrientes e as funções que a Paula também citou. Ela tem isso que é o básico que toda pirâmide tem que ter. A divisão nas funções energético extra, construtores, reguladores e energéticos. Mas, além disso, além dessa divisão dos nutrientes, ela tem na sua base a água como um elemento essencial, assim como a gente colocou no MED.
E ela também sugere a prática de exercícios físicos pelo menos 30 minutos diariamente. Ela também traz que as nossas alimentações, elas devem ser divididas em 6 refeições ao dia. E a união de todas essas refeições devem ser, no mínimo, 2.500 quilocalorias. Pode passar, João. Mas a quantidade de calorias que a gente consome, ela não define exatamente a qualidade do alimento. Então, a gente trouxe esses exemplos para mostrar melhor o que eu estou querendo falar. Por exemplo, ele coloca aí que 40 gramas de M&M tem a mesma quantidade de calorias que 290 gramas de uva. Mas a gente sabe que a uva, com certeza, tem mais qualidade do que você comer o M&M, certo? Do outro lado, também tem uma comida de fast food e uma comida tipo de panela. Então, mostra que o alimento de fast food tem 970 calorias e a refeição que está embaixo tem 551. Fácil, João. Aí a gente colocou mais exemplos. Por exemplo, o brigadeiro tem a mesma quantidade de calorias que a maçã. Assim como uma porção de batata fritas tem menos calorias do que uma porção de amêndoas. Aí a gente pensa assim, então se eu comer amêndoa, eu vou engordar mais. Não, não é isso. É porque a qualidade das amêndoas, com certeza, é maior do que uma porção de batata frita. Pode passar, João. Aí, assim como a Paula falou, os alimentos que a gente consome, eles nunca têm, por exemplo, só fibra, ou então só proteína, não, eles têm, é variado, né? Depende. Mudam as quantidades, mas sempre é variável. Então, para a gente calcular essa quantidade de calorias, a gente colocou essa tabela para vocês entenderem melhor. Por exemplo, um alimento que ele tem uma quantidade maior de proteína, cada grama, ele vai ter 4 quilocalorias. Um alimento que é mais rico em carboidrato, para calcular, a gente vai colocar cada 1 grama desse alimento, são 4 quilocalorias. Como a Paula falou, também as vitaminas e os minerais, eles não fornecem calorias. Pronto, gente, como a Ivna estava falando, né, ela falou muito em grama, né, 1 grama por quilocaloria, e a Paula também citou isso, né, citou nas porções. E no vídeo introdutório, teve a parte do supermercado, né, daí do supermercado, quando a gente vai fazer essa escolha, a gente geralmente tem os alimentos à nossa disposição em quilos ou em gramas, né, no caso também das vitaminas, de miligramas, dos remédios, enfim. Aí, para a gente entender mais o que significa isso, a gente vai ver medidas de massa. Essa unidade de medida, a massa, ela consiste em determinar a matéria que um corpo possui. Quando a gente se refere à massa, a gente trabalha com as unidades grama, quilograma e miligramas. Pode passar, Ju. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de saúde na mesa, que são os experts de Harvard criaram um modelo para que a sua alimentação seja o mais saudável possível, né. Aqui a gente tem meio que uma divisãozinha de fruta, as hortaliças, né, que é os vegetais, beber água, as porções de carboidratos, que são os grãos, né, e as proteínas saudáveis. Então, para a gente fazer essa divisão, a gente vai ter que saber mais ou menos a quantidade, né. Na pirâmide alimentar, ela traz em porções, né? A gente tem que comer, vamos supor, 7 porções de carboidrato, né? Que são a base. E aí a gente pode pegar essas porções e transformar em grama, né? Transformar no peso para ficar mais fácil para a gente. Pode passar, Ju. Aí aqui a gente tem mais um exemplozinho de como montar um prato saudável. Mais para frente vocês vão entender porque que eu estou enfatizando nesse prato saudável, né? Aqui a gente tem a metade dos vegetais, que são legumes e verduras, os carboidratos, as proteínas, e as proteínas que são os grãos, né? Os feijões, soja, as leguminosas, que no caso é cenoura, chuchu, beterraba, as verduras cruas. Isso tudo a gente pode montar esse prato com a ajuda do peso, né, também. Pode passar. Pronto, aí aqui, falando um pouquinho do que a Ivna falou também, né, na carne crua, sem gordura, a gente tem a informação nutricional, né, quanto de cada grama de carne vai ter de caloria, né,
de carboidrato, de proteína, vai ter os seus valores, né? Que no caso é aquelas informaçõezinhas que a gente encontra nos alimentos, né? Bem divididozinho em grama. Aqui é da carne. Pronto. Aí agora relacionando as porções com a sua quantidade em grama, eu coloquei esse quadro para vocês entenderem melhor, poderem visualizar. O que é uma porção, né? Dos cereais, derivados e tubérculos. Um pão, ele tem em média 50 gramas. Uma fatia fina de broa tem 70 gramas. E aqui a gente tem basicamente todos os exemplos da pirâmide alimentar, né? Tem as hortaliças, que são as verduras cruas e as cozidas. Tem os laticínios, que é leite, iogurte, queijo, requeijão. Pode passar, João. Tem as frutas, que um pedaço de fruta de um tamanho médio, ele tem 160 gramas, né? Que a gente deve comer de 3 a 5 frutas por dia, né? As leguminosas, que é uma colher de sopa de leguminosas cruas, que é grão de bico, feijão ou lentilha, 25 gramas, uma porção. 3 colheres de sopa de leguminosas secas, frescas ou cozidas, 80 gramas. Carnes, peixes e ovos. Uma porção de carne, ela tem 30 gramas. Carnes ou peixes cozidos, aí já diminui um pouquinho, já vai para 25 gramas. Um ovo tem, em média, 55 gramas. Pronto. Pode passar, João. Pronto, agora eu vou voltar com vocês para a tabela de novo. Para a tabela não, para a pirâmide. A pirâmide ela foi criada com base em evidência científica, certo? Então, por isso, ela é usada como uma ferramenta de educação nutricional. Por isso, ela é utilizada pelos nutricionistas para fazer a alimentação de todas as pessoas, para fazer o planejamento da alimentação de alguém que está se consultando. Vocês acham que essa pirâmide atende às necessidades de todo mundo? Ela é ideal para todas as pessoas? Eu quero que vocês me digam isso no chat. Sim ou não? Vocês acham que ela é ideal para todo mundo? Pronto, a maioria da galera falou não, e realmente não é. Porque essa pirâmide, do jeito que ela está aí, ela não respeita as necessidades nutricionais e individualidade de cada um. Por exemplo, se você tem algum tipo de restrição e você olhar para a pirâmide e tentar construir sua dieta a partir dessa pirâmide, você não vai conseguir, porque você tem uma restrição. É por isso que a gente precisa de um nutricionista, para ele fazer um planejamento que seja ideal para a gente, que seja personalizado para a gente. João, pode passar. Então, eu trouxe alguns pontos negativos que a pirâmide tem. Por exemplo, ela não respeita o estado nutricional, ela não respeita o contexto social das pessoas, aspectos culturais e ideologias, necessidades nutricionais individualizadas e os valores religiosos de quem está utilizando. Pode continuar. Bem, pessoal, agora nós vamos tratar um pouquinho de vídeo, mas voltado para a parte de alimentação, né? Como vocês viram no vídeo inicial, a gente abordou a parte de vídeo voltado para propaganda, para programas educacionais, de formas de divulgação, de atrair as pessoas para a alimentação. Então, foi feita uma pergunta lá, como evitar a influência, só que não tinha negativa, né, da mídia sobre a nossa alimentação? Ou seja, a influência positiva é muito boa que aconteça e nós temos que incentivar isso. E tentar se livrar da negativa. Então, um ponto que a gente... Deixa eu ver se... Então, com a produção das imagens e vídeos, com conteúdo sobre alimentação saudável, a gente precisa ter primeiro o conhecimento do conteúdo. Ou seja, antes de preparar qualquer vídeo ou qualquer imagem, a gente tem que saber o que a gente vai fazer, né? Depois de ter o conhecimento do conteúdo que vai ser apresentado, temos que ter uma definição do roteiro, de como vai ser o roteiro do que a gente vai fazer, se é uma propaganda, se é uma imagem, se é um vídeo engraçado, ou coisa desse tipo. Depois disso, a gente vai obter, né, ou capturar imagens. Com o vídeo é composto de gravação de vídeo ou imagens sendo feito transição de uma para outra. E também a gente pode fazer isso gravando o vídeo com o celular ou com a câmera de vídeo, e depois de preparado a gente vai finalizar com a edição, né?
Então, aqui tem algumas dicas que a gente pode fazer toda vida que a gente for tentar fazer qualquer vídeo de uma forma geral, mas nós estamos voltados para produtos alimentares, então é importante a iluminação adequada, né? Ou seja, você tem que focar no que você quer mostrar com a iluminação correta, para ficar bem apresentado. O local escolhido, vocês viram que vídeos, como são preparados naquele vídeo inicial, que muita coisa é feita assim, de forma para enganar, assim, passar a imagem mais perfeita possível. Vocês viram os exemplos que foi dado, né? Então, o local escolhido para ser gravado, né, o fundo, a imagem que tenha baixo ruído, o local que tenha baixo ruído, procurar centralizar a imagem para não deixar desfocada e numa área central do vídeo, e depois gerar o vídeo e as imagens que são através de fotografias. Ou também a gente pode ver que muitas imagens podem ser capturadas da internet para fazer um vídeo. Hoje em dia, nós temos um mundo de opções na internet que podemos utilizar para poder usar nas nossas gravações. Depois disso, a gente vai fazer uma edição, né? Então, a gente vai selecionar os trechos, porque geralmente a gente faz uma gravação de pedaços que não são utilizados, então a gente tem que cortar os trechos que vai ser usados, vai selecionar as imagens, né? A gente tem um universo de imagens, mas aquelas melhores que vão ser utilizadas. Se vai ter áudio, né? Vai ter que selecionar o áudio, ver o volume do áudio, onde é que em cada parte do vídeo. Depois vamos editar em algum programa, que tem várias opções, e depois vamos publicar, ou no YouTube, ou no Instagram, ou Facebook, ou qualquer local que vocês queiram mandar. Atentar para que o tamanho do vídeo, né, do arquivo gerado, se ele ficar muito grande, alguns aplicativos não conseguem publicar. Tipo o WhatsApp, eu acho que é no máximo 64 MB. Talvez tenha que ser feita uma compressão do vídeo antes de mandar. E agora nós vamos fazer uma atividade, né? Todos juntos. Acho que a Ivna vai falar um pouquinho dessa atividade, depois eu continuo. Sim. Gente, outra coisa que também é da parte do João, acho que ele esqueceu de falar, é que quando eles estão construindo esses vídeos, eles usam vários gatilhos mentais para persuadir a pessoa a comprar. Então, a gente vê muito isso. Eu acho que às vezes isso é o que mais impulsiona a gente a comprar. É tá, verdade. então a atividade vai ser o seguinte, cada equipe vai ficar responsável por criar uma imagem, um videozinho de uma refeição balanceada e saudável. Além disso, cada equipe vai ter um problema, um ponto negativo daqueles que eu citei, para solucionar durante a construção do prato, certo? Pode passar. A Sandra vai falar um pouquinho, né? Pronto, voltando aqui, né, para o exemplo da atividade que vocês vão fazer, e que a gente tem o exemplo de um almoço balanceado, né? Eu coloquei 4 colheres de arroz, 110 gramas, uma porção de carne ou frango, né, filé, no caso, um bife de 30 gramas, uma colher de 25 gramas de feijão, 2 porções de 300 gramas de verduras cruas ou cozidas e, para sobremesa, 2 rodelas de abacaxi, que dá em média 160 gramas. A gente vai querer que vocês façam mais ou menos assim a atividade. Aí eu coloquei aqui para lembrar que as quantidades incluídas no cardápio, elas variam de acordo com a idade, gênero, atividade física e se a pessoa tem alguma doença associada. E por isso é importante consultar o nutricionista para que seja realizada uma avaliação completa e seja elaborado um plano alimentar adequado às necessidades de cada um, gente. Só lembrando que essas refeições a gente está dando exemplos para uma população em geral, né? Mas todo mundo tem suas especificidades, tem suas particularidades, que isso tem que ser observado por um profissional responsável, né, da área. Pode passar, João. Bem, então aqui nós vamos utilizar as mesmas equipes da disciplina, né? Cada equipe já tem os componentes, apenas a gente vai colocar a professora Luciana, o Robson, eu não sei se a Daniela está aí, em cada equipe também para poder participar junto com vocês. Então, como é que vai funcionar? A equipe 1, né? Ela vai preparar um prato com café da manhã para uma pessoa com intolerância à lactose. A equipe 2 é um café da manhã para uma pessoa sem restrições. A equipe 3 é um almoço para uma pessoa com deficiência de ferro.
A equipe 5, almoço para uma pessoa sem restrições, e a equipe 6, almoço para uma pessoa vegetariana. Então, como a comunicação sonora, né, pode ser prejudicada, se vocês queiram conversar entre si, uma das opções que a gente acha que pode ser usada é o próprio WhatsApp da equipe, né? Ou trocando mensagem ou abrindo uma chamada de áudio. Vocês decidem. Agora vamos dar mais instruções para como é que vai ser feito. Algumas dicas são colocadas, acho que a Paula vai falar, né? Não, acho que a Paula já teve que sair. Posso falar, João? Acho que a Paula já foi trabalhar. Gente, a Paula teve que sair para trabalhar, mas a gente está aqui para dar suporte para vocês na atividade. Isso. Vamos lá para as dicas, né? A lactose, ela é a proteína presente no leite e nos seus derivados. Então, se uma pessoa tem intolerância à lactose, ela, consequentemente, não pode tomar, né, essa lactose. Quantos mais grupos alimentares ingeridos, mais balanceada é a alimentação. Quanto mais frutas, quanto mais verduras cruas ou cozidas, a variedade, né? Não vamos colocar, tipo, a gente tem que colocar 300 gramas, a gente coloca 300 gramas só de batatinha cozida, né? Vamos variar. Ingestão de vitamina C, ela aumenta a absorção do ferro, né? No caso, uma pessoa com anemia, ela tem que aumentar um pouco essa ingestão. Os vegetarianos, eles devem suplementar a vitamina B12, que ela é só encontrada em proteína de origem animal. Que no caso, os vegetarianos, eles não comem nada de origem animal, né? Aí eles têm que suplementar isso. Aí será enviada a imagem com as dicas no grupo da disciplina para consulta. A gente vai enviar a imagem das porções para vocês da pirâmide, se eu não me engano. Eu coloco daqui a pouco no WhatsApp da disciplina. E agora já vou mandar o link no chat para todo mundo. Mas vai ser o seguinte, ó, a atividade vai ter uma duração de 15 minutos, certo? A previsão é 15 minutos. A gente vai avisar pelo WhatsApp quando o tempo acabou. Cada equipe vai acessar o seu link no Canvas para criar o seu prato, né? O link vai ser botado agora no chat. Para facilitar, foram criadas várias páginas do Canva contendo imagens que podem ser utilizadas. Se vocês quiserem utilizar outras imagens, fique à vontade. Apenas a gente quis agilizar. Se o acesso for por celular, ou seja, quem estiver acessando o Canva por celular, para copiar a imagem e colar, é preciso que o celular esteja deitado. A gente não consegue fazer essa cópia com o celular em pé. Dividir os trabalhos da equipe de maneira que algumas pessoas podem ficar incluindo os textos, alguma pode ajudar no cálculo e das quantidades e a indicação da imagem do vídeo, ou seja, vamos colocar as imagens, colocar os textos e as quantidades. Pode-se incluir a animação e gerar um pequeno vídeo no final. No final, a gente vai gerar um arquivo, que pode ser um vídeo ou uma imagem. Após a montagem, selecionar apenas a primeira página para ficar no arquivo a ser exportado. Caso vocês terminem, eu também posso dar o apoio de ir entrar no grupo de vocês do Canvas e exportar a imagem para colocar aqui na apresentação. Enviar o arquivo gerado pelo WhatsApp da disciplina. Então, se vocês quiserem botar pelo WhatsApp, ou então me avisar que eu vou ficar dentro do Google Meet, no áudio, caso alguém queira, é só entrar no Meet e falar comigo. Aqui eu preparei só uma rápida imagem para facilitar e tirar a dúvida de vocês. Bem, aqui é a visão que vocês vão ter do Canvas, aqui vai ter a primeira página, aqui vai ter a atividade da equipe, aqui vai ter várias páginas com vários alimentos que vocês vão selecionar para a montagem. O texto, né, tem que selecionar a opção de texto, depois que vai ser exportado o arquivo, vocês vão gerar o arquivo. Aqui vocês vão selecionar qual é a página que vocês vão escolher, que no caso vai ser só a primeira página, e vocês podem gerar um arquivo de vídeo, que é de 5 segundos, ou um arquivo de imagem JPEG que a gente coloca aqui, certo? Então, os critérios de avaliação. Quem vai fazer essa avaliação não vai ser hoje, a gente vai colocar depois na apresentação e passar para a professora apenas a ordem das equipes. A gente pretende hoje colocar todo o resultado do trabalho, mas os pratos que ficaram mais bem preparados ou menos bem preparados, as meninas da área de biologia vão definir depois. Então, o objetivo é concluir a montagem do prato, contendo as imagens, os textos com o produto e a quantidade, análise da utilização dos 8 grupos de nutrientes em cada refeição e o balanceamento do nutriente de acordo com a pirâmide alimentar. A gente vai deixar essa imagem aqui nos slides e vocês também vão poder ver no celular, no WhatsApp, que eu vou deixar lá. E aqui
as equipes, né? Que eu acredito que deve estar batendo com as equipes de vocês. Apenas eu botei a Daniela, o Robson e a Luciana aqui nessas 3 equipes para facilitar. E eu vou agora colocar o link para vocês poderem acessar o Canvas. Certo? Tá por aqui. Deixa eu fazer só uma correçãozinha. No slide tu colocou equipe 5 e equipe 6, que no caso vão ser a 4 e a 5, né? Só para falar pro pessoal que eu... É porque a gente é a 4. Nós somos a 4. Então pronto, gente, nós somos a 4. Disfarça. E... Gente, vocês estão trabalhando no Canvas, mas qualquer dúvida vocês podem colocar aqui ou no WhatsApp. Que a gente ó, eu botei o link no chat, certo? A equipe 3, que está logo abaixo da equipe 2, vocês não considerem, porque o chat ele cortou. Parece que ele tem um limite de caracteres. Então, eu repeti lá embaixo, a equipe 3, tá? Se vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar, antes da gente começar? Ninguém tem dúvida? Ok, Oi, então... eu tenho uma dúvida. Diga lá, Jéssica. A Jéssica. É só montar o prato e a gente vai ter o quê? 10 minutos para fazer? A previsão é 15 minutos para concluir e terminar a imagem, certo? E aí vocês avisam no chat, no WhatsApp, que concluiu a equipe 1, concluído. Aí eu vou lá no Canvas e baixo a imagem para botar aqui, tá certo? Aí quando você colocar aí, a gente vai ter que justificar as escolhas feitas do cardápio. Isso. Entendi. No retorno, cada equipe vai apresentar o seu prato. Tá bem, então. Pronto. Valeu. Tá ok. Obrigada. Isso, Ticiane, é só um por equipe, uma imagem por equipe.
Pessoal, mandei 2 dúvidas aí no chat, tá bom? Pronto, professora. Essa tabela tem as gramas direitinho, informando nessa o que é uma porção. Nessa tabela que está na tela? Isso. Porque está muito pequenininho aqui, não consigo enxergar. João, coloca naquela que tá grande. João? Professor, essa mesma imagem está no WhatsApp da disciplina, que pode ser dado um zoom, ok? Ok. O que tá fazendo? Como tá fazendo agora? Sandra, tu que está controlando o tempo, eu botei aqui, falta 5 minutos, né? Isso, a gente tá em 45 minutos. Não, estou dando da atividade. Para avisar quando tiver encerrado o tempo, Isso, tá? isso. Tá certo, tá.
Sandra, eu vou botar nas equipes lá que falta 3 minutos, tá bom? Ou 2 minutos só. Falta mesmo. Falta Tá 2 minutos. Tá ok. Galerinha, como é que vocês estão aí nas equipes? Alguém já conseguiu terminar? Até agora não, Sandra. Eu tô vendo, fico vendo aqui nas equipes, tão perto já. Tá ok. Que já deu os 15 minutos. Eu coloquei uma vez de 2 minutos, certo? Tá bom. Mas sai lá. Acho que é para eu estar em uma atividade. Já encerrou, João, o tempo?
Já, estou baixando aqui do jeito que estão lá, sabe? Tá ok. Gente, vamos todo mundo voltar aqui para a aula, que o João já está baixando as imagens, só para a gente finalizar nosso trabalho, nossa aula. Pronto, enquanto o João vai colocando aí as imagens, queria saber se alguém quer falar sobre o tema, ou sobre alguma comida que não comia, e se a alimentação ela realmente estava saudável. Isso, prof, a gente está tentando finalizar aqui, estou contando também o tempo. E eu queria também agradecer logo, né, de antemão, a participação de vocês, e enfatizar que a gente tem que pelo menos tentar manter nossa alimentação saudável nessa época, principalmente agora de pandemia, né, que a gente precisa estar com um sistema imune mais fortalecido, né, a gente tem que prestar atenção nisso, né, muito bom a gente tá saudável, né, e a gente pode proporcionar isso através da nossa alimentação. Acho que isso é assim, muito bom. Comer as verduras direitinho, fruta, né? E não a gente está nessa época também, a gente quer comer fast food, essas coisas assim mais práticas, né, mais rápidas. Mas esse momento de estar em casa é o momento que a gente pode ir para a cozinha, a gente pode cozinhar uma comida diferente, uma comida mais saudável, né? Estou aqui falando enquanto o João vai colocando as imagens para as equipes, se alguém quiser falar alguma coisa também antes disso. Pronto, terminei. Terminou? Terminei. Pode, aqui é a equipe 1. Quer falar alguma coisa? Equipe 1, alguém quer se pronunciar sobre a atividade, sobre o tema? Alguém da equipe? Eu posso falar, tá? Para contribuir um pouco. Certo. Boa tarde, gente. Eu sou o Cleverson. A gente ficou com a elaboração de um... Vou te interromper. Não dá mais tempo. Dá não? No chat. Dá mais tempo não, já encerrou. Tá ok, bom? Beleza, pessoal. Então ficou o recado, como bem. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, todo mundo, gente. Realmente a gente teve que estender um pouco o tempo para ver se vocês conseguiram concluir. Mas foi muito bom o trabalho que vocês fizeram. A gente vai deixar aqui para... Inclusive a professora deve pegar depois esses slides. Eu vou só passar aqui os resultados das equipes, certo? Pronto, aqui tá uma barulheira, gente, desculpa. Gente, eu adorei a atividade de vocês, aqui é a Jéssica. Eu amo fazer cardápios balanceados já, né? A minha cara, mas amei a atividade, muito boa, parabéns. Só falando aí mesmo. Obrigado. Aqui a equipe 2, né? Só para vocês terem visão de como é que ficou. A equipe 3 era uma deficiência de ferro. A equipe 5, um almoço para uma pessoa sem restrição. E a equipe 6, um almoço para uma pessoa vegetariana. E muito obrigado, pessoal. Valeu aí a força e a ajuda que vocês deram. Obrigado. Gente. Boa tarde.
Obrigada. Excelente, pessoal. Muito bom, viu? Vocês precisam me mandar algumas coisas, deixa eu já dizer logo. Esses slides que vocês utilizaram para a aula, seria de muito apreço se vocês enviassem lá para o WhatsApp dos alunos, porque todo mundo vai querer essas tabelas aí de pirâmide, de cálculo de calorias. Eu acho que seria muito bom se vocês mandassem para todo mundo, porque Beleza. assim como a Jéssica, eu também adoro fazer balanceamento de alimento, eu acho que vai ser muito útil, tá certo? Então, manda para a gente. Eu vou precisar do envio dos prints de cada prato, tá certo? Para a gente colocar no site da Tecnodocência. E eu ia Certo. perguntar, vocês fizeram um novo vídeo ou vocês utilizaram um vídeo do jeitinho que estava no Made? A gente fez um pequeno ajuste no meio só. Aí não fizemos outro, não. Só fizemos uma alteração de algumas imagens. Vocês deixaram no mesmo link? Tá, no mesmo link. Tá no mesmo link, né? Pois Tá. então tá Se não bom. tiver, eu mando tudo detalhado por e-mail para a senhora. Pronto. Os links atuais. O grupo Se tiver mudado. Ok, o grupo é o 4 e agora a gente vai avaliar esse grupo, tá certo, gente? A gente vai colocar aqui no chat o endereço para vocês avaliarem. Lembra que vocês se inscrevem no grupo e um integrante do grupo só responde a avaliação. Vou fechar aqui meu microfone para conversar com o Robson, tá bom? Professora, é que tá pedindo acesso para o Google Forms. Tá todo mundo com... Só um pouquinho que eu... Era para estar no View. Acesso para o Google Forms. Está no View Form. Eu estou conseguindo abrir. Está todo mundo nessa situação? Não, professor, eu testei aqui e funcionou normal, viu? Funcionou normal. Tá funcionando. Tá funcionando, né? Pronto. Alguém tá com um link errado. Vou mandar o link de novo aqui, só um minutinho. Professor, o grupo 4 não vai fazer essa só da próxima equipe, né? Isso, exatamente, só da próxima equipe. Vocês estão de folga aí para relaxar um pouco depois da tensão, que eu sei que é grande. Pronto, vou fechar o microfone de novo. Professora, só uma dúvida. A gente coloca o nome de todos os integrantes da equipe ou só quem está presente agora?
Só quem está presente agora. Tá bem, Ok? obrigado. Nada. Licença, professora, tem como permitir o acesso do Léo? Se eu visse o acesso dele aqui, eu permitiria, mas eu não estou conseguindo ver. Não aparece para mim. Eu vou falar aqui com ele, porque ele disse que está tentando entrar e não está conseguindo. Eu não estou conseguindo visualizar a solicitação Pede dele. pede para ele clicar de novo, não continuar no mesmo solicitação. Pede para ele fechar a aba e abrir outra. Pronto, aí, uma sugestão bem legal.
Todos os grupos terminaram de avaliar? Quem é que já avaliou? Estou tentando enxergar aqui, não consigo ver. Está tudo muito lento.